ótimos! O que é que Jade Picon tem a ver com essa obra? E mais, perdoar uma traição é um ato submisso? Ou dá para perdoar uma traição e isso ser um ato feminista? Dá para ver que o livro é para educar crianças feministas, mas ele pode educar todos nós. É tranquilo de ler, é em formato de carta, 80 páginas. Vocês devem ler por volta de 2 horas. Há quem leia mais tempo, menos tempo. Vale a pena ter esse livro, presentear. Ele é super baratinho. Tem lugares que é 20, tem lugares que é 15. É da Companhia das Letras. Eu vou trazer para vocês aqui as 15 sugestões de Chimamanda, que ela enviou para amiga, né, essas sugestões, mas não vou me aprofundar, tá? Vou trazer, assim, um exemplo de cada, para que a gente consiga saber de todos. Chimamanda escreveu, ela ainda não era mãe. E aí ela até fala sobre isso aqui, né? Como é fácil a gente dar conselho pro outro e é mais difícil colocar na prática, porque ela foi relendo depois de ter filho e repensando e vendo o quanto que isso é difícil na prática. Mas a gente tem que fazer para que tenhamos um mundo melhor para homens e mulheres. E aí, antes de começar as 15 sugestões aqui, a Chimamanda fala que a gente precisa de 2 premissas básicas para seguir. A primeira é que nós temos valor, e aí ela bota, né, na primeira pessoa, eu tenho valor, e não é se e nem enquanto, não é se eu tiver um marido ou enquanto eu tiver um emprego. Nós temos que ter noção do nosso valor independentemente. A segunda coisa já responde à pergunta do início da traição. Se perdoar uma traição pode ser um ato feminista. Ela fala que a gente precisa inverter os gêneros. Por exemplo, você pensa aí, se eu trair o meu marido, ele me perdoaria? Se a resposta for sim, você perdoar também é um ato feminista. Se a resposta for não, aí você já sabe, né? Então vamos lá as 15 sugestões colocadas aqui por Chimamanda. A primeira delas é: a maternidade não te define. Isso quer dizer que você precisa ter orgulho do seu trabalho, que não é para se culpar por não participar 100% da vida do seu filho. O nosso trabalho nos dignifica, nos traz autonomia, segurança financeira. Então a gente precisa, de fato, não se sentir culpada por não participar de tudo da criança. Número 2, façam juntos. E aqui ela já coloca como uma pessoa que convive ali com o marido ou que tem a relação com o pai do filho, porque ela diz que o marido não ajuda, né? Isso a gente já falou e refalou há muito tempo. O marido não ajuda, ele tem que fazer parte, igual, dividir as mesmas coisas. E aqui ela diz assim, não precisa nem necessariamente você tá lavando enquanto ele tá enxugando. Você pode, num dia, ficar quieta, sem fazer absolutamente nada, ele fazer tudo. E no dia seguinte, você faz tudo e ele fica tranquilo, relaxando. Aí ela fala, né, que é preciso dar autonomia ao homem e parar com essa ideia de que a criança vai morrer, ou de que, ai meu Deus, ele não vai cuidar tão bem quanto eu. Ele precisa também ter essa independência. Número 3, ela fala que é pra gente não cair na armadilha dos papéis de gênero, porque inconscientemente a gente acaba educando as nossas meninas para terem mais regras e menos espaço. E os meninos, o inverso. Eles acabam tendo menos regras e mais espaço. Ela cita um exemplo de que chegou numa loja e na parte feminina das meninas eram tons pastéis, brinquedos bem passivos de cozinhar e tudo mais. E nos meninos, as brincadeiras criativas, mais aventureiras, cores fortes ao longo da loja. Então ela diz que não é para dizer que isso é brincadeira de menino e isso é brincadeira de menina, né? É para você incluir os dois da mesma forma. Dica número 4, feminismo leve é perigoso. E aqui eu já respondo para vocês sobre a relação de Jade Picon aqui com essa obra. Muito se disse que o questionamento em relação ao poder dela, a ela ser uma menina questionadora, por ela ser uma menina que não aceita qualquer coisa que é imposta, podia ser uma atitude soberba, podia ser uma atitude que
não era humilde. E a Chimamanda diz que normalmente quando estamos diante de mulheres poderosas, nós fazemos esses questionamentos. E quando é o homem o poderoso, nós não temos essa mesma régua do julgamento. Então ela diz que o feminismo leve permite que a mulher ocupe todos os espaços, mas é o homem que deu essa autorização. Aí ela dá até um exemplo de uma ex-ministra da britânica. Na ocasião, os noticiários diziam que o marido deixou ela ir no banco da frente, ou ele ficou no banco de trás para que ela pudesse brilhar. Então esse feminismo leve faz com que a gente acabe contribuindo com o machismo. Dica número 5, ler além da escola. E aqui eu já dou minha opinião pessoal, eu acho que nada substitui a interação social, né? A gente ouvir argumentos de outras pessoas, a gente interagir, questionar as nossas próprias certezas. E a escola é fundamental também para isso. Mas aqui ela quer dizer o seguinte, para a gente ler conteúdos, biografias, romances, para ampliar os nossos horizontes. Dica número 6, questionar a nossa linguagem. Ela cita que tem uma amiga que parou de chamar a filha de princesinha porque dá a ideia dos desenhos animados em que o príncipe vai resgatar a princesa. Mas eu vou até além disso, né? Em um outro exemplo que ela dá, que eu acho muito pertinente, é que a gente precisa parar de elogiar os homens. Quando eles arrumam uma casa ou faz uma comida, a gente acaba parabenizando. E isso tem que ser uma atitude normal. Então, questionar a linguagem é a dica número 6. Casamento não é realização. Ele pode ser feliz, ele pode ser infeliz. E aqui ela sugere que você incentive a sua cria a ter um trabalho, em vez de simplesmente ter um casamento. Não se preocupe em agradar. Desde muito nova nós ouvimos que precisamos ser boazinhas, precisamos ser menininhas. E aqui ela não está dizendo para você ser agressiva. Aqui ela não está dizendo para você ser ríspido ou ríspida. Aqui ela está falando para que a gente seja nós mesmos com as nossas questões e não que a gente fique silenciando. Orgulho de si. Aqui ela fala sobre o autoconhecimento, que eu já adianto que é uma questão eterna. A gente nunca se conhece completamente, até porque a gente vai mudando ao longo da nossa vida. Então a gente precisa estar sempre nessa busca do autoconhecimento, que isso nos empodera e nos dá autonomia. E aqui quando ela fala orgulho de si, ela cita que a gente precisa conhecer os nossos antepassados, conhecer as nossas histórias. Especificamente ela fala muito da cultura IGBO, é uma parte, né, da Nigéria, acredito eu, e ela fala da importância de conhecer toda a nossa cultura para a gente se sentir parte disso. Dica número 10, ensine a ser ativa. Eu achei muito interessante porque aqui ela traz que nós, mulheres, abandonamos o esporte na puberdade. Quando aparece o peito, quando menstruamos. E a gente sabe a importância, né, da atividade física na nossa vida, libera endorfina, né, que nos traz uma sensação de satisfação muito maior, e que os meninos normalmente não têm esse abandono, né? Ou quando tem, retornam logo depois. Uma questão interessante que ela fala que isso é importante para a saúde, mas para além saúde. Eu questiono um pouco essa fala dela, porque eu acho que a gente precisa quebrar essa pressão estética que nos é imposta, né? Mas eu entendo de certa forma o que ela quer dizer. Eu vou ler aqui na íntegra para que não pareça que eu tô, enfim, modificando algo. Mas ela fala o seguinte, ó. Penso que é importante a atividade, né, o exercício, não só por causa dos evidentes benefícios para a saúde, mas porque pode ajudar com todas as inseguranças quanto à imagem do corpo que o mundo lança sobre as meninas. Então ela fala que como existe essa pressão estética, se você incentivar a atividade física, você pode se aproximar um pouco desse padrão. É meio polêmica essa frase, mas importante mesmo é que ela diz que feminismo e feminilidade não são excludentes. Ou seja, posso usar meu salto, usar meu batom, fazer o cabelo, fazer minha unha e ser feminista. Uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Você pode ser feminista e ser vaidosa. Biologia não é razão para norma social. E ela cita a promiscuidade masculina, por exemplo, que nós dizemos que é do homem, é um instinto masculino. E sabemos que isso é errado. A mulher também tem suas vontades, suas necessidades e seus instintos. Fale sobre sexo.
E aqui é tão importante, né? Porque isso permite que ela saiba quando for abusada, ela saiba os limites do próprio corpo, saiba onde pode tocar, onde não pode tocar, e sabe também que ali, numa mãe, num pai, ela pode confiar para dizer quando perdeu a virgindade, saber as melhores orientações. E ela também cita aqui que a gente precisa desmistificar essa ideia da menstruação como algo sujo ou vergonhoso. Quantas e quantas vezes, né, eu já vi na escola meninas morrendo de vergonha porque estavam menstruadas. A gente precisa desmistificar isso porque é algo natural. Apoie o romance. E aqui eu acho que o que ela fala é muito parecido com o quesito do sexo, que é para que essa relação seja íntima, seja uma relação de mãe e filha de confiança. E ela diz aqui, está relatando especificamente de relações héteros, mas eu acho que cabe para todas as relações. Ela fala, inclusive, que deseja um mundo onde nós mulheres possamos pedir tranquilamente um homem em casamento, né? Porque acaba que quem pede soa ali como quem tem o poder, e a gente também pode ter esse poder de decisão de pedir ou não alguém em casamento. Oprimidos não são santos. E aqui a gente deixa claro que o feminismo não quer dizer que nós mulheres nunca erramos e que nós mulheres somos superiores aos homens. Isso não existe. É uma distorção do feminismo. Oprimidos não são santos. Existem mulheres que sequer são feministas, assim como existem homens que sequer são misóginos. Estejamos atentos. A última dica, 15. Diferença é comum. Explique para os seus filhos que existem famílias com duas mães, com dois pais. Existem vários formatos, existem pessoas diferentes, cada um com sua especificidade, e isso é algo comum. Por fim, Chimamanda diz que não é para você criar uma criança para não julgar. Isso pode parecer silenciamento, mas que ela deseja que você crie seu filho para ser opinativo e que venha de uma base muito bem informada. Chimamanda Ngozi Adichie, para educar crianças feministas. Gente, eu amei demais, 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 demais. Acho que todo mundo no mundo deveria ler esse livro.